Apocalipse 21, de 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Jesus é apresentado nesse texto como o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega é a última letra. Muito provavelmente ele não tenha falado isto, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, na medida que os cristãos, na sua maioria, já eram gregos. Mas Jesus deve ter dito em hebraico: eu sou Ani Aleph Ve'ani Tav. Eu sou Alfa, o Aleph e o Tav, a primeira e a última letras. Jesus obviamente não está querendo aqui falar de língua, apesar dele ser o verbo e de ser a expressão de Deus. Ele está falando de realidade. Quando ele diz que ele é o alfa, a Bíblia está dizendo que tudo começou nele. Você está aqui por um decreto de Deus. Você não é objeto do acaso. Você não é fruto de um acaso, de coacervados químicos que receberam descargas elétricas que produziram um ser unicelular que evoluiu até isso aqui. O universo que existe nas suas bilhões e bilhões de galáxias, com complexidade, com leis perfeitas, não existe por obra do acaso. Ele existe e tem origem em uma pessoa: o Senhor dos Senhores, o Rei Jesus. O livro de Gênesis é o livro dos princípios. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Tudo começou nele. E Paulo entende que o verbo na verdade é a palavra, e que tudo foi criado pela palavra, e a palavra é Jesus. Colossenses diz: ele criou todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Diga para a pessoa do teu lado: você tem uma origem. A palavra de Deus. Jesus, o Criador. Amém? Mas eu comecei dizendo que o livro de Gênesis é o livro dos princípios. Apocalipse é o livro do fim de todas as coisas. Hoje eu quero falar muito mais do fim de todas as coisas do que no início delas. Mas é importante que nós saibamos que Deus é eterno. Eu fico imaginando, isso é até incompreensível para a gente, porque nós temos começo de vida e temos fim. Mas querido, há bilhões, há trilhões de anos atrás, quando o universo nem sonhava em existir, Deus já era Deus.
Salmo 90 diz: de eternidade em eternidade, tu és Deus. Meolam, Leolam. Deus está acima das coisas que Ele criou. Antes dos montes, dos oceanos, das pessoas, dos anjos, de Lúcifer, Ele já era Deus. Quando Jesus é apresentado para João como o Alfa e o Ômega, João compreendeu que Jesus era o Criador, o Alfa, mas era também o final, o destino de todas as coisas. Todas as coisas convergem para Ele. Um dia, você e eu estaremos na sua presença. Diga assim: Jesus é o Ômega, é o destino de toda a humanidade, é o destino de todo o universo. Mas Jesus será o Ômega de maneira diferente para dois grupos de pessoas, porque só tem dois grupos de pessoas. O primeiro grupo que a Bíblia diz é o grupo das pessoas que têm sede. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você tem sede? Apocalipse 21, 5 a 8 diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Diga para a pessoa do teu lado: o fim, na verdade, é um novo começo. E o anjo diz para João: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Diga para a pessoa do teu lado: mesmo que acham que você é louco, esta palavra é verdadeira e ela se cumprirá. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Diga assim para você e para o seu irmão: todas as coisas estão debaixo da mão poderosa de Deus. Diga: o destino da história já está escrito. E aí vem o primeiro grupo de pessoas apresentado no texto. É Jesus falando: a quem tem sede, darei de graça da fonte de água viva. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Diga para a pessoa do teu lado: Jesus será o Ômega para aqueles que têm sede. E a Bíblia diz, meu querido, que aquele que tem sede terá acesso à água da vida de graça. Você não tem como pagar, porque o preço seria alto demais. Ninguém aqui poderia beber um gole desta água se não for dado. Mas ele diz: ao que tem sede será dado de beber da água da vida. E ele diz mais: ao vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus, ele será meu povo. Eu serei o pai, ele será o meu filho. Então é muito importante que você entenda que o que agrada a Deus se chama sede. Sede é a necessidade mais visceral do ser humano. Você pode ficar dias e dias sem comer, mas com 3 dias sem nenhum líquido, você morre. E a sensação de não ter água é desesperadora. A gente não entende muito isso porque a gente vive num país que chove muito. Agora que está chovendo pouco, está todo mundo desesperado. Imagine uma pessoa que vive num deserto. Mas Jesus está dizendo que este sentimento, que esta necessidade visceral por Ele, tem como recompensa a água da vida. Querido, o que faz alguém entrar no caminho dos céus não são as boas obras, não são as capacidades, a inteligência humana. Nenhuma obra que você faça vai te dar acesso a isso, mas ter sede do Salvador. Quando eu estava voltando para o Brasil,
o Senhor me visitou de uma maneira tão poderosa, que eu senti uma sede na minha alma dele, desesperado, dizendo: Senhor, visita a minha vida, eu preciso de ti. E Deus falou: é essa sede que eu quero que o meu povo sinta. É a sede de me buscar, da minha presença. Queridos, a igreja está morna hoje. Sabe por quê? Porque nós estamos buscando a plenitude de vida em coisas que vão passar. Tem pessoas que estão tristes porque foram mandadas embora do emprego. Talvez porque o marido tenha abandonado. São pessoas que acham que a sua felicidade está numa conquista humana, numa conquista financeira. A única coisa que pode matar a sua sede é Jesus. E Ele quer dessedentar aos sedentos. Tem poucas pessoas nos dias de hoje que estão desesperadas pelo Senhor. A estes, aos sedentos, Ele diz: aos sedentos eu darei de graça da água da vida. Hoje eu quero perguntar para você: a que grupo você quer pertencer? A quem você quer agradar ao mundo? Quer ser um crente legal? Ou você quer agradar ao Senhor da vida? Aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o cordeiro, mas é o leão, aquele que veio para morrer e será para os que têm sede dele a fonte de água que jorra para a vida eterna. Ou você quer ser legal? Queridos, nós estamos vivendo num tempo em que o texto diz: há o vencedor. E se há uma vitória é porque há uma batalha. É um tempo em que Satanás se levanta contra a igreja. E hoje você pregar a verdade e dizer que crê nos princípios de Deus é ridículo para alguns. E em pouco tempo não será só ridículo, será crime. Foi aprovada a lei da palmada, em que um pai não pode disciplinar com amor o seu filho. Isso é o diabo querendo fazer o quê? Querendo criar uma geração sem disciplina e limites. Satanás sabe que o seu tempo está curto, ele está se levantando contra a igreja, e a igreja precisa se posicionar. É uma guerra ao vencedor. Quem é o vencedor? É aquele que não retrocede, é aquele que permanece tendo sede do Senhor e desejando agradá-lo de toda a sua alma, de todo o seu ser. Apocalipse 22 diz, versos 1 e 2: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. No início, no livro de Gênesis, o homem foi proibido de ter acesso à árvore da vida, porque escolheu experimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas no final, a Bíblia diz que no centro da Jerusalém celeste, que vai descer na terra, está lá a árvore da vida. Isso significa que o Éden, que hoje está numa outra dimensão, vai ser revelado novamente àqueles que vencerem e permanecerem fiéis, sedentos de Jesus. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: só tem uma coisa que pode matar a sua sede, que pode plenificar a tua vida, é a água, a vida, da vida que Jesus dá. Amém? E a promessa é que nós vamos habitar na Jerusalém celeste, e que o rio de água viva que sai do trono do Senhor e do Cordeiro passará no meio da cidade, e nas duas margens haverá árvores da vida, dando os seus frutos. Amém? Se você, querido, está chegando naqueles anos em que
A morte se aproxima. Se você tem sede de Jesus, a morte é só o início. É o fim de uma existência de limitações, de pecados, e o início da vida eterna. Amém? Jesus é o ômega. Diga: Jesus é o ômega para aqueles que têm sede. E diga: o ômega para quem tem sede é uma fonte que jorra água para a vida eterna. Mas Jesus também será o ômega para os que não têm sede. Por que essas pessoas não têm sede? Porque elas estão procurando matar a sede do vazio da sua alma naquilo que não mitiga, naquilo que não sacia. E o texto descreve algumas dessas coisas. O texto diz claramente: são pessoas que nasceram da água viva que é Deus, que é Jesus, mas que escolheram um outro caminho, um caminho de independência. O texto fala mais: os incrédulos. Incredulidade é independência, dizer eu não preciso de Deus. Você conhece gente assim? Tem muita gente que não quer saber de Deus, acha que pode viver sem Deus. São materialistas, são abominação para Deus. O que é abominação? É rebelião. Abominação é afrontar a Deus e a sua palavra e a sua verdade e os seus princípios. Isso é o que nós estamos vivendo hoje. Ele diz os incrédulos, os abomináveis. Fala de lascívias. O que é lascívia, irmãos? Satanás faz o homem acreditar que o sexo vai preencher a vida dele. Pessoas que destroem lares, pessoas que abrem mão de tudo para viver um prazer momentâneo. Você vê casamentos e alianças sendo destruídas. O cara, 70 anos com uma menina de 30. O que é isso? Isso é loucura. Isso é insanidade. É isso que o mundo aprova hoje, irmãos. É isso que o mundo defende. São as novelas que você ouve, são os filmes que você vê, e eles pintam isso tudo de uma maneira linda, mas isso é afronta para Deus. Isso é afronta. Essa lascívia é uma forma do diabo trazer uma droga que pode trazer plenitude por um momento, mas que traz destruição. Feitiçaria. O que é feitiçaria? Feitiçaria é querer viver um poder que não é o de Deus. Porque Deus é poderoso. Porque o Espírito Santo é dinamis. A palavra que originou a palavra dinamite é dinamis, é poder. É poder para transformar o interior e o exterior das pessoas. Mas hoje mais de 90% dos filmes que são blockbusters, que são os campeões de audiência, são filmes de feitiçaria. É Harry Potter, são os vampiros, são os lobisomens, é todo tipo de feitiçaria. Por quê? Porque Satanás está querendo introduzir na alma das pessoas que necessitam o sobrenatural um outro poder que não seja de Deus. Por que tem tanto crente sem o poder e a unção do Espírito? Porque estão sendo alimentados pelo poder das trevas. E hoje você vê crente comemorando o Halloween. Se teu filho está numa escola que comemore o Halloween, não o mande. Halloween vem de uma palavra hallow, no inglês, que significa santificado. O diabo está dizendo: santificados sejam as bruxas. E os crentes mandam os seus filhos lá e acham que não vai ter consequências. Nós estamos vivendo um tempo de guerra espiritual. E ao vencedor, eu darei a ele o direito de ser meu filho e herdar tudo aquilo que eu tenho para ele. Amém ou não? É tempo de tomar posição, de não ficar do lado do mal. Ai dos assassinos. O que é assassino? É aquele que vive pensando em vingança, em ódio, em destruição. E a Bíblia diz: para estes, Jesus será ômega de uma outra maneira.
Para esse está reservado o lago de fogo e de enxofre. O inferno, queridos, é real. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Se você negar o inferno, você nega que Jesus é o próprio Deus. A gente não gosta de falar de inferno. Eu adoraria que ele não existisse, mas ele existe. E o meu chamado é para arrancar o maior número de pessoas do inferno e levar para o céu. E só há um jeito para fazer isso: através do sangue do Cordeiro. Através de ser um homem, uma mulher, um jovem, uma pessoa idosa, que é o sal da terra. E o sal, ele gera sede. E a sede nos leva à fonte de vida eterna. Quando alguém come sal, naturalmente o organismo sente sede. Então quando um homem de Deus, quando uma mulher, quando um jovem é o sal da terra, vive para honrar a Jesus, vive de acordo com, claro que nós somos imperfeitos, não estou dizendo que ninguém aqui vai chegar ao céu pelas suas próprias obras, não é isso. Mas é alguém desejando de todo o coração, dizendo: Senhor, eu quero viver para honrar o teu nome, não à luz dos homens. E Deus falou comigo: filho, o que eu vou julgar na sua vida não é o que você fez, mas como você fez. Qual é a motivação que está por trás? Tem tantos pregadores que estão pregando para trazer glória para si. O galardão deles eles já receberam. A glória tem que ser do Senhor. Nós devemos viver para Ele, colocar a nossa vida e dizer: Senhor, me ajuda. E eu vim orando, chorando, sendo visitado pelo Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero viver se não for para a tua glória. A cada dia, cada momento, em cada atitude, sai cada dia para trabalhar, para fazer a tua obra, lembrando que é para honrar e glorificar o teu nome. Amém, irmãos? Para estes vem o poder de Deus, para esse o Espírito Santo vem e flui. Sabe por que está faltando os milagres de Deus hoje? Porque o povo de Deus já não está bebendo mais a água viva. Os rios do Senhor já não estão fluindo das nossas vidas. E Deus quer hoje que a sua igreja se posicione. Que grupo você quer pertencer? O grupo dos sedentos, ou dos arrogantes, dos blasfemos, dos incrédulos, dos que não têm sede de Deus? Jesus é o ômega para todos. Mas eu quero que você saiba que Ele não está longe. Diga para a pessoa ao teu lado: Jesus não está longe. Diga: Ele está bem pertinho. Lá em Atos 17, versos 26 a 28. Lucas diz assim: de um só fez toda a raça humana. Está falando de Adão. Todos nós existimos para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente. Queridos, os dias da nossa terra estão contados. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para quê? Olha o propósito de Deus para a tua vida. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Diga para a pessoa do teu lado: Senhor, não está longe não. Agora repita comigo, diga: pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Como algum dos vossos poetas tem dito, diga assim: porque dele somos geração. Você está se movendo hoje, porque Ele assim o quis. Você está respirando hoje, glória a Deus por poder respirar. Você tem oportunidade de comer um alimento e digeri-lo, glória a Deus por Ele permitir isso, amém ou não? É por causa dEle, e Ele está próximo de nós. Pode aplaudir o Senhor, declare a Ele que você depende dEle. Ele está perto. E há na Bíblia vários
momentos em que Jesus mostrou claramente que o desejo dele era dessedentar os sedentos. Certa vez a Bíblia diz assim: Jesus sentiu necessidade de ir a Samaria, de passar em Samaria. Os samaritanos eram um povo misturado, miscigenado, e os judeus repudiavam os samaritanos. Eles eram muito preconceituosos para com os samaritanos. Judeu vindo da Judéia, indo para Galiléia, no meio estava Samaria. Eles davam a volta, faziam um caminho muito mais longo para não pisar na terra dos samaritanos. E a Bíblia diz que Jesus sentiu necessidade, ele não foi por acaso, de passar pela Samaria. E ele chega meio-dia num poço. Para vocês terem uma ideia, meio-dia nesse lugar é algo em torno de 45 graus. As mulheres de boa fama jamais iriam meio-dia. Elas iam buscar água, e buscar água era a tarefa das mulheres. Elas iam de manhãzinha, 6, 7 horas da manhã. Mas Jesus sentiu necessidade de ir a Samaria, e chegou meio-dia por causa de uma mulher que estava lá. E quando ele lá chega, ele puxa a prosa com ela. Ele falou: me dá um pouco da tua água. Aquela mulher, que era uma adúltera, já estava no 5º homem, olhou para Jesus e falou: mas como você, sendo judeu, fala comigo, uma samaritana que já é rebaixada? E Jesus virou para ela: olha, eu tenho uma água para te dar, e se você beber da minha água, nunca mais você vai ter sede. E naquele momento, ele usou da água no poço para dizer: você está aqui meio-dia nesse calorão para pegar um pouquinho de água e sair despercebida. Eu tenho uma água para te dar, que vai matar a sua sede para o resto da vida. E naquele momento, aquela mulher olhou para ele e disse assim: eu quero beber dessa água, Senhor. E aí ele começa a conversar com ela, revela quem ela é, e ela percebe que ele é um profeta. Ela diz: porque a Bíblia diz que quando o Messias vier, ele vai fazer grandes coisas. E Jesus falou: você está falando com ele. Foi lá por causa de uma ovelhinha. E aquela mulher de lá saiu dessedentada. E ela saiu contando para todo o seu povo: eu achei o Messias. E no meio da conversa ela pergunta: Senhor, onde que se adora? É em Jerusalém ou é na Samaria? Porque se fosse em Jerusalém, coitada, ela não poderia adorar. Jesus falou: filha, nenhum lugar nem outro. O lugar em que se adora é no Espírito, em verdade. E o Pai está à procura desses adoradores. Havia uma mulher com sede, não de água só, mas sede de perdão, sede de misericórdia, sede de restauração, sede de Jesus. Tem alguém aqui que tem sede disso hoje? Certa vez em Jerusalém, no 8º dia da festa do Tabernáculos, que era uma festa que todo Israel ia para Jerusalém, estava lá lotado, milhões de pessoas. No 8º dia havia uma procissão que começava na fonte de Siloé e terminava em torno do altar, onde o sacerdote fazia uma libação e derramava água. E o povo dançava em procissão e dizia: vinde e bebei das águas da salvação. Acontece que a palavra salvação no hebraico é Yoshua. Yoshua ou Yeshua é o nome de Jesus. E naquele momento em que todo mundo está naquela procissão, ele se levanta e grita: eia! Vocês querem beber da água de salvação de Yeshua? Eu estou aqui. Quem quiser, venha a mim e beba. E aquele que beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva.
E muitos se converteram. Ele é o alfa, a origem da vida. Mas ele é o ômega, o destino da vida. Para aqueles que creem, para os que têm sede. Ele é a água que jorra para a vida eterna. Sabe, meu querido, havia um homem chamado Zaqueu. Ele era um corrupto, roubava do seu povo, era um cobrador de impostos. E ele não só cobrava para os romanos, mas pegava a sua parte para ele. É bem parecido com os que tem hoje aqui. É um pouquinho para Brasília e um pouquinho para mim. É com muitos políticos, né? Ah, tem que roubar, porque se não roubar, não faça a próxima campanha. Então, meu querido, sai. Mas esse homem também sentia culpa. E um dia ele ouviu falar que Jesus estava passando por Jericó. E ele era baixo, e ele sobe num sicômoro e fica só aguardando para ver Jesus passar. E quando Jesus passa no meio de toda aquela multidão, Jesus volta para ele e diz: Zaqueu, desce correndo. Eu quero demais entrar na tua casa. Eu quero demais entrar na tua vida. Jesus não o conhecia. Foi uma palavra de conhecimento. E aquele homem que tinha sede de Jesus foi transformado com um ato de graça e de misericórdia. Tem muita gente aí fora que você nunca pode imaginar que vai se converter, mas que talvez já esteja desejando uma mudança de vida sem saber de onde vem. E Jesus tem que encontrar essa pessoa. E Jesus vai encontrar estando em você. Porque o Espírito Santo habita em nós. E porque o Espírito Santo habita em nós, eu posso ser o sal da terra e a luz do mundo. E eu posso apresentar o meu Senhor e o meu Salvador. E posso, apesar de ser um pecador, ser instrumento de graça e de misericórdia. Igreja, acorda! Está na hora da igreja se levantar dizendo: tem uma solução, tem um caminho. E esse caminho é Jesus, é o meu Senhor, o Rei dos Reis, amém? O diabo quer que você fique chorando pelas suas misérias, pelas suas miquinhas, pelos seus probleminhas. Querido, o problema é você viver numa terra onde você não tem para onde fugir, e foguete caindo na tua cabeça, porque seus líderes são líderes dominados por Satanás. Você tem entendimento do que é isso? Você vive numa terra livre. Nós não sabemos o que é problema. Nós precisamos usar com responsabilidade e falar do amor de Jesus. Alguns vão nos odiar e outros vão nos agradecer. Outros serão pedra na nossa coroa. Já pensou você encontrar no céu alguém e a pessoa vier para você dizer: quero te agradecer, eu estou aqui porque você falou de Jesus para mim. Já pensou que coisa linda? Você ter sido instrumento de Deus para mudar a vida eterna de alguém. Jesus está perto. Diga para a pessoa ao teu lado: Jesus está perto. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. E eu vou entrar e vou sentar e vou cear com ele e ele comigo. Para o judeu, abrir a sua casa para uma comida, para um almoço, uma janta, é algo muito íntimo. Jesus está dizendo para você hoje: eu quero ser íntimo de você. Eu quero que você conheça a minha voz quando eu falar. Eu quero que você seja como Maria. Porque, querido, tem duas pessoas que conheciam Jesus e o amavam. Uma era Marta, outra Maria. Marta estava sempre preocupada em fazer alguma coisa para Jesus. E ficava irritada porque Maria só queria receber. Senhor, dá uma bronca nela, ela não quer fazer nada.
Eu estou aqui preocupada com as coisas, e ela aí sentada. E Jesus falou: Marta, eu não estou aqui para o resto da vida. Faça como Maria, senta e receba. E o Senhor está me dizendo hoje para falar para você: receba dele. Os nossos dias na terra estão chegando ao fim. É hora da gente usufruir o que Jesus tem. Amar um tempo de oração, amar um tempo de adoração, amar um tempo de leitura da Bíblia, amar falar dele, ter sede por ele, desejar a presença dele. Eu tenho orado assim desde ontem, nesse momento que Deus falou comigo: Senhor, eu quero viver a cada momento da minha vida para honrar o teu nome. Cada segundo. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo no pé do ouvido. Eu quero ser como João, deitar no teu colo e ouvir a batida do teu coração. E eu senti algo tão profundo, porque ao mesmo tempo que era uma sede exageradamente grande, a Lília só ouvia eu chorando, ela pensou: você está resfriado? Eu nem respondi. A 10 metros de altura o Senhor me visitava. Ele dizia: diga para o meu povo, eu estou procurando gente que me adore, que me ame, que deseje a minha presença, que tenha prazer de falar de mim, que vem para mim mesmo que esteja cheio de feridas, porque eu restauro. Eu sou um Deus de restauração. Amém? A única coisa que Deus não pode tratar é com falta de sede. Os que dele não têm sede, ele não pode fazer nada. Jesus está perto. Você tem sede de Jesus? Qual foi a última vez que você necessitou desesperadamente estar na presença dele? Marluz vai ao monte todo dia, Marluz. Todo dia. Mas ora todo dia. Às vezes para a gente parece loucura, né? Que doido. Esse é o ministério dela. Querido, esse é o seu chamado. Buscar o Senhor todo dia. Entrar no carro, em vez de xingar a pessoa que te fechar, entrar no carro, botar um louvor e louvar o Senhor e adorar o seu nome. É estar num intervalo do seu trabalho, ler a palavra e dizer: Senhor, obrigado, porque eu entendi essa verdade. A sede de Jesus é o que te transforma. Não é a tua capacidade, não é a tua força, não é a tua inteligência, mas é a sede. Deus está procurando uma igreja que tem sede dele. Para essa igreja, ele vem para ser o ômega, o início de uma nova vida e de fontes que jorram para a vida eterna. Os outros não vão ter fonte de água, vão ter lago de fogo. Os satisfeitos não experimentarão o que nós experimentaremos. Eu quero terminar essa palavra lendo o capítulo 22 de Apocalipse, de 7 a 17. Não vou mencionar os pormenores, porque o texto já fala por si mesmo. Mas é Jesus falando com a sua igreja. Eis que eu venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. As admoestações e as promessas finais. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi, vi. Ele estava ouvindo de um anjo. Prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele disse: vê, não faças isso. Eu sou teu conservo. Seu conservo é mais ou menos dizer o seguinte: eu sou teu mano. Nós estamos juntos na mesma obra. Dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro, adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro,
porque o tempo está próximo. E aí ele dá uma ideia de como acontecerá isso. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue em santificar-se. Ou seja, Jesus está dizendo, no final dos tempos, ainda que se pregue a palavra e virá um grande avivamento, irmãos, vai chegar um tempo, eu creio que está chegando. Vai chegar um tempo que a sede de Jesus vai ser tão tremenda e o inferno vai se levantar de tanta maneira tão poderosa que de um lado as boates, os inferninhos vão estar lotados, mas de outro lado as igrejas mais tradicionais vão ser cheias do Espírito e as multidões vão se apertar para dizer: eu quero Jesus na minha vida. Mas vai haver uma grande divisão. A Bíblia diz: o injusto vai continuar praticando a justiça a despeito de tudo, mas os justificados, isso não é pelas obras, mas é pelo sangue do Cordeiro, vão se santificar. Diga para a pessoa ao teu lado: santifique-se, aproxime a presença da glória de Deus na sua vida. E aí ele diz: eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E aqui fica claro duas coisas diferentes. A primeira é a salvação. O acesso à água da vida é de graça. Diga para a pessoa ao teu lado: ninguém aqui vai ser salvo pelas obras. É de graça para quem crê e se lava no sangue de Jesus. Mas ele fala de um segundo aspecto. Ele fala: eu venho sem demora, e na minha mão está o galardão, para que eu atribua a cada um segundo a sua obra. A salvação é de graça, mas Jesus já tem na sua mão uma promoção, um galardão para aqueles que o servem fielmente. E aí o Senhor falou claramente comigo: não é o que você faz, mas é como faz. A nossa motivação é glória para Deus. Às vezes o inimigo vem e tenta encher a bola de você mesmo, até usa os crentes: olha como você prega bem. Deus falou: meu filho, fique tranquilo que eu não vou te galardoar por nenhuma mensagem que você pregou. O meu galardão para você é pelo teu coração, pela tua vida na minha presença. E eu digo para você, meu querido, você já imaginou o que é receber do próprio Senhor da sua mão? Dizer: filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor, que está preparado pelo Senhor desde a eternidade. Eu quero muito que o galardão que Ele tenha para mim é acesso à sua presença. Mas eu não quero estar pertinho dele só lá, não. Eu quero estar pertinho agora, em cada momento da minha vida. Senti o que eu senti nessa viagem, uma visitação tão maravilhosa, um amor que é inexplicável. E o Senhor me disse: diga ao meu povo, eu tenho para todos eles isso, mas é para aquele que tem sede. E o texto continua dizendo e terminando: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito a árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo
para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva, olha para o teu irmão e diga: nós somos a noiva. O Espírito e a noiva dizem: vem, diga: vem Jesus. Aquele que ouve, diga: diga: vem Senhor Jesus. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quantos aqui querem beber da água da vida? Quantos aqui querem ser dessedentados por Jesus? Às vezes, uma pessoa que anda pelo deserto, ela entra num processo de alucinação e ela perde a consciência de que tem que se hidratar e beber água. É por isso que no deserto o andarilho andava com sal. E de tempos em tempos, às vezes a caminhada era de dias e dias, ele come o sal, porque o sal faz ele ter sede. E aí ele pega e bebe daquela água, em poucas quantidades, mas várias vezes. O deserto da vida às vezes também nos deixa alucinados. E a gente para de ter sede do Senhor e começa a ter sede por uma promoção, sede por algo novo, uma casa nova, sede pelas coisas que o mundo tem para dar, mas que não saciam. E a gente vai perdendo a sede do Salvador. Jesus está aqui hoje para te dizer: quem tiver sede de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então fala com o Senhor agora. Diga para Ele que você quer ter mais sede dEle, quer ter mais saudade, quer ter mais vontade de orar, quer ter mais vontade de adorar do que você tem de praguejar, quer ter mais sede da sua presença do que da presença dos humanos e dos amigos. Feche os seus olhos agora. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós estamos vivendo nesse tempo em que a iniquidade está se tornando mais iníqua e os santos precisam se santificar mais. Pai, nós precisamos de um grande avivamento, de um avivamento da Tua presença, de um avivamento de amor, Senhor, por Ti, pelo Teu reino, pelas vidas perdidas. Deus, tem misericórdia daquele povo que está sofrendo, não só dos palestinos que estão recebendo a dureza de uma guerra, mas de todo o povo que não Te conhece em todos os países muçulmanos, de um povo que está debaixo de uma opressão de ódio e acredita que para ganhar o céu tem que odiar um ser humano semelhante. Eu peço um avivamento para o Teu povo, para que não seja, Senhor, uma guerra entre religiões, para que seja uma vida de testemunho. Transforma a minha vida e transforma a vida dos meus irmãos. Faz conosco como o Senhor fez aquela mulher. Ela voltou contando: eu vi o Messias. Ajuda, Senhor, acorda, desperta a Tua igreja, Espírito Santo. Se não for a Tua presença, nós somos incapazes. Nós não podemos enfrentar a obra das trevas se não for no poder e na unção e na ousadia e nos dons e no fluir dos rios de água viva. Oh, Espírito Santo, vem com a Tua glória sobre a Tua igreja. Vem para queimar a palha, para queimar toda a mornidão. Vem para trazer avivamento, Senhor,
para o que está sendo, ó Deus, arrastado pelo inimigo para cair nas trevas. Senhor, multiplica o amor pelo perdido, pelo pecador, porque está quebrado, porque está ferido. Senhor, tira de nós toda a autojustificativa. Nós somos pecadores mesmo, é o Senhor em nós. Por isso, Pai, vem com o vento fazer a tua obra, trazer o avivamento dos últimos dias, a chuva serôdia. Chove, Senhor, sobre a tua igreja. Tira de nós, ó Deus, a apatia. Perdão pela apatia, Senhor. Perdão por amarmos tantos as coisas desse mundo e amarmos tão pouco ao nosso Salvador. Senhor, aqui mesmo nesse bairro, pessoas, Senhor, nas ruas, drogadas, açoitadas pelo diabo, Senhor, e ninguém pode ajudá-las. A tua igreja pode, com a palavra da vida, com a palavra de poder, ó Deus, como líderes, ó Deus, queremos nos converter, Senhor. Nos despir de toda vaidade, de toda competição. Meu ministério, ministério do outro, esse é bom por isso, esse é ruim por aquilo. Vem, Espírito Santo, gera quebrantamento, gera sede, gera adoração verdadeira, gera os milagres, as maravilhas, gera o espanto, Senhor, na vida da tua igreja, do menor ao maior. Vem com espírito de restauração, restaura as famílias, restaura os relacionamentos, cura, Jesus. Nós precisamos ser sal da terra, ser modelo para o mundo. Senhor, não permitas que a sua igreja seja derrotada, Senhor. Oramos pelo Brasil, Senhor. Estamos diante de uma eleição, Senhor. O Senhor é um Deus que pode virar tudo num dia, meu Deus. Coloca homens e mulheres tementes ao Senhor, ó Pai, para que as decisões da nossa nação sejam decisões sábias, dirigidas por Ti. Pai, eu peço misericórdia aos Teus filhos que estão se corrompendo, meu Deus, e deixando de ser luz do mundo e sal da terra. Nós oramos pela paz em Jerusalém. Oramos pela paz do teu povo. E nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que não quebra as tuas alianças. Isto não significa, meu Deus, que nós estamos contra o povo palestino. Muito pelo contrário. Eles precisam do Senhor. Mas nós sabemos que o teu povo Israel se converterá um dia, meu Deus, por causa da tua intervenção sobrenatural. Nós te agradecemos porque vivemos esses dias, em nome de Jesus. Quero dizer uma coisa para a igreja. Nesse evento que eu fui em Washington, autoridades de primeiro escalão de Israel estavam lá. Eu vi um jornalista que recebeu um prêmio Pulitzer. É uma sumidade. E ele deu o seu depoimento. E diante daquela multidão de crentes, ele disse assim: nós somos um povo pequenininho. Não representa nem 1% da população da terra. Mas nós vivemos um milagre. Depois de 2000 anos de exílio, as palavras dos profetas da Bíblia se cumpriram em nós. Mas hoje nós estamos vivendo um outro milagre, ele disse. E esse milagre
é ver pessoas como vocês, que não são judeus, mas que nos amam e nos fazem sentir como família. E ele disse: hoje Israel está reconhecendo que os cristãos não são nossos inimigos, são nossos irmãos. Nós estamos vindo da mesma raiz. Irmãos, é isto que a Bíblia disse que ia acontecer. Ele disse: ambos os povos são um, queridos. É o que a Bíblia diz que Jesus vai fazer. Vai derrubar a barreira de separação. Nós estamos vivendo esses dias. Está muito perto da volta de Jesus. Quantos amam a vinda do Senhor? Acorda, igreja. Deus cuida da sua vida. Deus cuida dos seus problemas. Não deixe o inimigo roubar a tua alegria de ser crente, não. Não abra a tua boca para dizer: ah, Senhor, você não faz isso para mim, também não vamos para a igreja. Não, diga: Senhor, é agora que o diabo está fazendo isso, agora que eu vou. O inimigo quer me roubar, quer me afastar de ti, agora que eu sou mais crente. Porque eu estou aqui por causa do Senhor. Eu não estou aqui por causa de pessoas. Você não está aqui por causa de mim ou por causa de ninguém. Você está aqui por causa do Senhor. Não deixe o inimigo roubar a tua alegria. Amém? Há uma palavra na Bíblia que é maravilhosa, porque ela é sinônimo de Jesus, que é graça. Está pago. Você vai a um lugar, come alguma coisa, vai pagar e fala: não, está pago. Querido, está pago. Está pago o teu pecado. Está paga a maldição contra você. Está pago. Está pago por Ele. Vamos viver para Ele. Vamos adorá-lo. Vamos exaltá-lo na nossa vida. Vamos nos diminuir na sua presença. Se humilhar não significa diminuir, ao contrário. Aquele que se humilha será exaltado. Vamos buscar exaltação não de homens. Vamos parar com essa coisa de querer agradar todo mundo. Ninguém agradou todo mundo, nem Jesus. Vamos agradar a Ele. Só Ele. Se Ele quer, é assim que vai ser. Na minha vida, na minha história. E um grande avivamento está por vir. Um grande avivamento, o Senhor me disse. E nesse tempo vai haver cura e milagre 3x4. As pessoas nem vão contar mais testemunho de cegueira que viu, porque vai ter coisa tão maior. Porque antes da vinda de Jesus, um grande avivamento vai vir.